Bien, vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Segunda de Pedro 1, 5. Eu vou continuar pregando sobre a fé, uma série de sermões titulado Uma Fé Melhor. Uma fé melhor. E esta manhã falando sobre como esforçar para obter excelência e a caráter moral. Isso é muito importante para todos nós, a excelência moral. Outra palavra que está neste versículo é virtude. Virtude é ter excelência no caráter moral. Essas não são apenas palavras bonitas. São princípios orientadores que nos ajudam a ter uma vida melhor. Nosso caráter é a única coisa que levaremos conosco para a eternidade. A casa vai ficar aqui. Carro não vai conosco. Telefone, aunque vá conosco sempre nesta vida. Um dia, vamos a deixar este telefone. Você já pensou sobre o que realmente importa na vida? O que levamos conosco quando nos deixamos este mundo? Uma coisa é certa: nosso caráter, o tipo de pessoa que somos por dentro, é algo que permanece conosco para sempre. Construir um bom caráter é uma escolha, uma decisão que devemos fazer todos os dias. Queremos que nossa fé seja mais forte, mais duradoura, mais inteligente, mais rápida e mais eficiente. Simplificando, queremos uma fé melhor. Meu desejo sempre quando falo é provocar todos nós para que tenhamos uma fé melhor e mais proveitosa. Então a fé e a excelência caminham juntas. Segunda de Pedro 1:5. Nosso versículo. Por isso mesmo, que diz: esforcem-se para complementar sua fé com virtudes. Virtudes. Eu posso falar muito de virtudes, mas esta manhã só vou falar de umas coisas específicas. Devemos nos esforçar para desenvolver nosso caráter, acrescentando virtudes. Mas o que isso significa exatamente? Outra maneira de pensar em virtude é a excelência moral. Excelência. Isso não é algo com que nascemos, é uma escolha, uma decisão. Uma decisão de ir além do que é esperado ou normal, ou da cultura. É ser melhor do que o mínimo necessário. Quando você se esforça para ser excelente em suas ações, pensamentos e relacionamentos, não está apenas fazendo o que é bom ou suficiente. Você está se esforçando para fazer o que é certo e o que é melhor. Pensa na excelência como o ouro. O ouro é valioso porque é puro, é raro e exige esforço para encontrá-lo e refiná-lo. É muito difícil. É por isso que o ouro é considerado dinheiro sólido. Assim como o ouro, a excelência exige esforço para ser produzida e possuída. Ela não é automática e nem sempre é fácil. Mas quando você escolhe a excelência, está escolhendo o respeito, o valor
e a dignidade. O caráter moral é muito importante. Vamos a explorar no que é a virtude. Uma grande parte dela é a excelência moral, que inclui coisas como integridade, honestidade e respeito pelos outros. Essas são qualidades que o ajudam a viver uma vida que não é apenas bem-sucedida, mas também significativa. Uma área em que a excelência moral é crucial é a forma como lidamos com os relacionamentos, especialmente quando se trata de relacionamentos pessoais e românticos. A Bíblia ensina que certos comportamentos, como ser fiel ao seu cônjuge, são partes importantes de uma vida moral. Em Éxodo capítulo 20, versículo 14, lemos: não cometerás adultério. Esse mandamento não é apenas uma regra a ser seguida. Trata-se de proteger o valor do compromisso e do amor. Davi e eu evangelizando ontem, falando, e ele me conta que 90% dos jovens vivem em fornicação aqui no Brasil. Acredito isso. Esta mensagem é para eles, para nós levar essa mensagem e comunicar a verdade com amor com todo o mundo. O mundo que vivemos hoje é cheio de tentações e é fácil sair do caminho. Mas quando você se compromete com a excelência moral, você faz a escolha de evitar essas armadilhas. Coisas como pornografia, fornicação, imodéstia, usar roupas que provocam os impulsos sexuais das pessoas, podem parecer inofensivas ao princípio, mas prejudicam o seu caráter e o deles. Isso corrompe a pureza e desmantela a excelência moral. A história de José na Bíblia é um ótimo exemplo. Ele enfrentou uma dura tentação quando a esposa de seu senhor tentou a seduzi-lo. Mas, em vez de ceder, José correu e fugiu, sabendo que permanecer fiel à virtude era mais importante. E isso não é comum hoje, ser fiel à virtude. Provérbios 14, 34, este versículo da Bíblia. Provérbios 14, 34. A justiça exalta a nação, mas o pecado é o opróbrio de qualquer povo. Indivíduos, famílias, comunidades, cidades, nações melhoram quando fazem o trabalho árduo de manter a excelência moral e a virtude. Mas quando começa a aceitar o fracasso moral, quando começa a permitir que a pureza de sua moral diminua, todos começam a se corroer. E logo começamos a ouvir falar de abusos e tragédias chocantes. Aceitar ideias e comportamentos que nunca imaginamos. Se você ler o Antigo Testamento, verá que a Bíblia não esconde essa realidade. Ela ainda é verdadeira hoje, milhares de anos depois. Isso não é ordem e não é progresso. É o efeito degenerativo da fraqueza moral. Nenhuma pessoa, nenhuma comunidade, nenhuma cidade, família, nação está imune a isso. A vida é principalmente espiritual. E a justiça exalta uma pessoa, uma família,
A justiça exalta uma cidade, uma nação. Mas o pecado é um opróbrio para qualquer pessoa, qualquer família, qualquer povo, qualquer nação. Todos devemos seguir esse versículo da Bíblia. Seguimos, segundamente, mais lições da história. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que fizeram escolhas ruins no que diz respeito à excelência moral. Por isso sei que a Bíblia não foi escrita por homens, por tantos exemplos. E podemos aprender com seus erros. Por exemplo, em Gênesis 34, não tenho todo o versículo, mas o capítulo podemos ler outro tempo. Lemos a história da Diná, filha de Jacó, que se aproveitou de um homem chamado Siquém. Essa história mostra que a insegurança, o machismo e os limites morais subjetivos levam ao caos e à dor. E isso vemos em nossa comunidade, essas mesmas coisas. Há também a história do rei Davi e Batseba. Batseba, assim? Batseba, is that right? Sim. Em que o rei Davi fez a escolha errada ao se envolver com a esposa do outro homem. Essa terrível decisão não só prejudicou ao rei pessoalmente, mas afetou toda a sua família e até mesmo seu reino. Você já ouviu alguém dizer: não estou machucando ninguém, é minha vida, não machucando a ninguém. Mas você está machucando a alguém. Essas histórias da Bíblia existem para nos ensinar que as falhas morais não afetam apenas a nós. Elas podem afetar várias pessoas e gerações. Ontem, falando com um senhor no centro, e ele falando da sua vida, muitos abusos, muita trauma. Ele terminou orando para a salvação. Não estou machucando ninguém, fazendo outras pessoas sofrer como esse senhor, como muitas pessoas. Mas existe redenção. Mas a história também nos mostra exemplos de excelência moral. Temos na Bíblia Ruth, uma mulher mencionada no Antigo Testamento. É descrita como uma pessoa de grande virtude. Ela era conhecida por sua lealdade à sua sogra Noemi, bondade e integridade moral. E por causa de sua excelente caráter, tornou-se bisavó do rei Davi. Incrível. E ela fez parte da linhagem de Jesus por sua excelência de caráter moral. Isso mostra como viver uma vida de virtude e excelência pode ter um impacto duradouro do mundo. Sem dúvida, você conhece histórias ou possivelmente pessoas cujas vidas foram destruídas por causa de infidelidade ou promiscuidade. Talvez a vida tenha simplesmente se tornado mais difícil do que deveria, por causa de baixos padrões morais. Talvez isso fosse normal de acordo com os padrões culturais. Mas a palavra de Deus deve ser o nosso padrão. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 6 e 8 e 11, diz isto: essas coisas aconteceram como exemplos para nós, para que não desejemos o mal como eles desejaram. Versículo 8:
Não devemos nos entregar à imoralidade sexual. Versículo 11. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo, mas foram escritas para nossa instrução. E agora vamos ao terceiro ponto. Padrões de virtude. Como estabelecer a virtude em nossas vidas. Por que tudo isso é importante para nós hoje? Para jovens e idosos. Eu conheço a pastores, 70 anos de idade, que não mantêm estas virtudes. E agora tantos anos de ministério, tantas igrejas, fracassam por não manter. Para jovens, para idosos também. Isso eu gosto quando vamos, como estacionar em Jassy, tem pares idosos e tem essa foto como idosos. Não importa, idosos, jovens, é necessário sempre manter a virtude. Porque as escolhas que fizermos agora moldarão quem nos tornamos, quem nos tornaremos no futuro. A excelência moral não acontece por acaso. É algo pelo qual você precisa trabalhar e se comprometer todos os dias. Trate-se de estabelecer padrões elevados para si mesmo e manter-se fiel a eles, mesmo quando for difícil. No mundo de hoje, somos constantemente bombardeados com mensagens que nos dizem para fazer tudo o que nos parece bom no momento. Tomar atalhos, comprometer nossos valores e até mesmo usar nossa sexualidade como influência. Mas a verdadeira excelência significa manter-se forte e puro, mesmo quando é difícil. Trate-se de fazer a escolha certa, não a mais fácil. Jó, um homem da Bíblia, disse certa vez, Jó 31, versículo 1, fiz um pacto com meus olhos, para não olhar com cobiça para uma jovem. Isso nos mostra que precisamos ser cuidadosos com o que deixamos entrar em nossas vidas, especialmente por meio de nossos olhos e mentes. Sejam os programas que assistimos, as mídias sociais que seguimos, ou as pessoas com quem passamos tempo. Tudo isso afetará nosso caráter. É por isso que é importante estabelecer limites para si mesmo, a se ater a eles. Então, como praticamos a excelência em nossa vida cotidiana? Algumas recomendações. Primeiro, decide quem você quer ser. 1 ano, 5 anos, 10 anos. Outra semana, quem quero ser? Que tipo de pessoa? Decide quem você quer ser e defina padrões. Ou em espanhol, estándares. Padrões. Primeiro você precisa decidir quais são seus padrões e que tipo de pessoa você quer ser. Depois de decidir isso, fica mais fácil fazer escolhas que reflitam esses padrões. Segundo, evitar a tentação. Não basta apenas estabelecer padrões. É preciso também evitar situações que possam afastá-lo deles. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, a Bíblia nos diz para fugir da imoralidade sexual. Isso significa afastar-se de qualquer coisa que enfraqueça seu compromisso com a pureza sexual. Sejam certas pessoas, lugares ou até mesmo a mídia. Número 3. Buscar
o que é bom. Em vez de apenas fugir da tentação, também precisamos buscar ativamente o que é bom. Segundo Timoteo, capítulo 2, versículo 22, nos incentiva a buscar a justiça, buscar a fé, buscar o amor, buscar a paz. Não somente fugir do pecado, mas também buscar coisas boas. Isso significa cercar-se de pessoas que o incentivem a ser virtuoso. Essa é uma atitude de respeito próprio que compreende seu valor e sua dignidade, bem como a dos outros. E também permaneça comprometido. A excelência não é algo que se conquista da noite para o dia. É um compromisso para toda a vida. A boa notícia é que você não está sozinho nisso. Temos igreja, temos família da fé para ajudar-nos. Deus promete também nos ajudar ao longo do caminho. Em Judas? Qual? Judas ou Judas? Judas 1:24, só um capítulo, versículo 24. Deus pode evitar que vocês caiam, e pode apresentá-los sem defeito e cheios de alegria na sua gloriosa presença. Somos lembrados de que Deus é capaz de nos impedir de cair. Que promessa! Uma promessa fantástica. Deus é capaz de nos impedir de cair e de nos apresentar irrepreensíveis diante dele. Podemos tropeçar, mas com a ajuda dele, podemos nos levantar e seguir em frente. Hebreus 13:4. Que o casamento seja respeitado por todos, e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Acho que é necessário comunicar esse versículo da Bíblia quando evangelizamos. Tenho que memorizar isso em português para pregar a verdade. Terminando, sem compromisso. Para encerrar, lembramos que a excelência é uma escolha que temos de fazer todos os dias. Haverá momentos em que você será tentado a enfraquecer seu compromisso, com o trabalho árduo de manter altos padrões de excelência moral, mas não precise ceder. Deus o ajudará com os momentos que você não pode controlar. A orar todos os dias. Não os deixeis cair em tentação, Deus, mas livrai-nos do mal. Estamos pedindo a força, a virtude e a excelência em tudo o que fazemos. Faça todos os esforços para viver uma vida de excelência e caráter moral. Ninguém é perfeito, mas quando você se esforça para alcançar a ordem e o progresso de Deus, você progredirá. Escolha ser excelente em tudo o que fizer. Seja em seus relacionamentos, no trabalho ou na escola, ou na maneira como trata os outros. Não se trata apenas do que você realiza, mas de quem você se torna no processo. A virtude e a excelência moral. E tudo que tenho, vamos a inclinar nossos rostos e fechar nossos olhos esta manhã.